Bom, amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos hoje trabalhar esse conteúdo das leis morais e a gente vai ter aí um material para estar passando, né? Que o nosso companheiro vai estar dando esse comando. Mas é importante que ao trabalhar esse conteúdo, a gente vai inicialmente fazer uma construção do pensamento. Porque na doutrina espírita há uma necessidade da gente sempre fazer uma construção. Aqueles que já estão mais afeitos ao conhecimento espírita, muitas vezes eles podem até achar meio repetitivos. Mas para aqueles que às vezes, principalmente agora com esse canal aberto, né? Às vezes as pessoas querem ter uma noção um pouco mais sequencial da doutrina espírita, ou até mesmo algumas bases. É importante que a gente construa esse pensamento para depois a gente mostrar realmente a consequência do conhecimento espírita. Então, nesse processo, nós vamos ter aí algumas questões que nós vamos trabalhar. Primeiro, o objeto de estudo da doutrina espírita, sempre quando a gente imagina, né, quando a gente lida com o conteúdo espírita, o primeiro ponto que a gente deve procurar entender é que o espiritismo tem um objeto de estudo. Porque se eu não entendo qual é o objeto de estudo, eu vou aplicar o conhecimento espírita, ou então vou tentar, vamos dizer assim, fazer uma analogia do conhecimento espírita em relação a uma série de situações, até posições, às vezes, que são questões do mundo material, que muitas vezes a gente não vai entender. Então, primeiro passo, vamos construir aí. Primeiro, a questão do objeto. Qual o objeto de estudo da doutrina espírita? O objeto de estudo da doutrina espírita não é o corpo físico. Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai ver que o ponto principal de estudo não é o corpo físico. O corpo físico, ele é um instrumento do espírito. Por ele ser um instrumento do espírito, ele é limitado, ele vai trazer as suas dificuldades, os seus problemas, as suas situações mais deficitárias possíveis. Então, se eu me ater somente a essa questão, se eu me voltar somente para este atendimento, eu estou fazendo, vamos dizer assim, 30%, 33% ou até menos da possibilidade que o Espiritismo tem para oferecer. Agora, quando eu estudo também e percebo que o espírito, né, que o corpo físico, ele não está somente conectado através das células, mas também através do perispírito. Esse perispírito, esse instrumento, vamos dizer assim, este elemento de ligação que o espírito se utiliza para atuar no corpo físico, é um elemento semimaterial, onde ele tem uma propriedade de fazer uma regulação no processo reencarnatório de todos nós. Então, veja, aquilo que eu tenho para ajustar-me perante a caminhada terrena, diante das leis divinas, que são as leis naturais, o perispírito tem essa função. Então, ele tem várias funções, mas uma delas precípua é justamente fazer esse processo de ajuste no processo reencarnatório aonde nós estamos inseridos nessa nossa caminhada terrena. Mas se eu fosse ater somente ao corpo e ao perispírito, eu também não teria todos os elementos. Por quê? Porque todos os dois são processos secundários. O processo primário, aquele que dá origem a tudo, na realidade é o espírito imortal. Por isso que é preciso que eu estude a questão do espírito. Por isso que o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. Se eu pegar a questão 257 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai falar que a sede das percepções, das sensações e do sentimento está justamente na alma, no espírito. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Hahnemann, que ele vai falar justamente a respeito da cólera. Ele vai dizer assim, não é o corpo que dá cólera, raiva. Quem tem raiva é o espírito. Então, muitas das vezes a gente coloca no corpo físico a responsabilidade pelas nossas atitudes emocionais, quando na realidade quem tem esses desajustes, desequilíbrios comportamentais ou a expressão maior das sensações, das emoções e do sentimento é o espírito imortal. Então a sede das sensações, da percepção, está no espírito, não está no corpo físico e nem no perispírito. Então por isso que o objeto de estudo da doutrina espírita é para onde nós devemos canalizar a nossa visão,
o nosso estudo, a nossa análise, a maneira de entender, o que nós podemos pegar do conteúdo estrutural do Espiritismo e oferecer à alma humana, o espírito imortal, para que ele se alimente dessas informações e passe então a perceber o estágio em que ele se encontra, o mundo em que ele se encontra, as situações morais que ele se encontra e o que ele pode fazer para modificar. E aí vai ter no resultado, tanto no perispírito quanto no corpo físico. Por exemplo, nos mundos superiores, está lá no capítulo sobre Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, em Um Evangelho segundo o Espiritismo, nos mundos superiores, por exemplo, os espíritos lá adivinham o pensamento uns dos outros. Nos mundos superiores, não existem doenças. Nos mundos superiores, não existe ninguém passando fome. Não existe uma sociedade desorganizada. No mundo superior, os espíritos lá não procuram ser melhor ou se posicionar com orgulho, com vaidade, melhor do que o outro, ou ter razão disso ou ter razão daquilo. Pelo contrário, como lá no mundos superiores há uma harmonia, essa harmonia não só é individual, como ela é também coletiva. Mas esses mundos superiores, ele nada mais é do que o resultado dos mundos inferiores, que à medida que vamos avançando, chegamos no mundos superiores também. Por isso que a Terra, ela está nesse processo da evolução. E quando eu tenho a ideia desse processo da evolução, aí eu vou entender por que a gente aqui não adivinha um pensamento um dos outros. Por que a gente tem dificuldade aqui de entender por que da dor, da doença, por exemplo, como essa pandemia que estamos passando? Por que nós temos dificuldade de entender as questões sociais que acontecem no Brasil e no mundo inteiro? Por que nós temos tanta dificuldade de verificar que as ideologias materialistas hoje influenciam muito mais o pensamento humano? Como, por exemplo, as crenças limitantes ou as crenças que nos alimentaram, como os ensinamentos judaico-cristãos, que 20 séculos veio nos alimentando de informação. Agora, quando eu penetro no conhecimento da doutrina espírita, eu preciso fazer esse processo de buscar esse novo paradigma, um entendimento. Não que eu vou negar a fé que me alimentou até agora, mas eu vou fazer uma revisão dos conceitos, das ideias. Por isso que Allan Kardec ele trabalha esses conceitos. E daí nós vamos construir um pensamento diferente. Então vejam, quando eu estudo então sobre o objeto de estudo da doutrina espírita, que é o espírito, eu chego a esse resultado. Como é que Allan Kardec então fundamenta estas questões? Ele fundamenta justamente na obra da codificação. Por isso que o estudo da doutrina espírita ela deve ser feita pelo início. E devemos revisar, voltar, analisar quantas vezes foram necessárias. Porque quanto mais fazemos isso, mais nós vamos poder entender os intrincados, as correlações dos ensinamentos, os pontos aonde a doutrina espírita tem um material excelente para oferecer para o ser humano, de entendimento, de percepção, de busca de si mesmo, do crescimento pessoal. Por exemplo, nós temos feito agora, no nosso canal do YouTube, mais de 70 estudos só sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando uma sequência, mostrando uma atitude comportamental que nós vamos adquirindo com o estudo do Evangelho. Por isso que é importante esse conhecimento. Vejamos, então, como é que Allan Kardec fundamenta essas questões. Por exemplo, se eu quero saber quem sou, eu devo, então, estudar o Livro dos Espíritos, que, segundo o nosso querido Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai tratar sobre a parte filosófica do Espiritismo. Como é que eu vou entender isso aí? Estudando as questões do Livro dos Espíritos, de 1 a 1019. Não tem como. Eu tenho que estudar o livro inteiro. Partir, analisar, voltar, verificar, fazer as correlações. Agora, quando eu amplio esse conhecimento, eu vou entender quem sou. Mas se eu quero, por exemplo, responder de onde vim, porque muitas vezes a gente tem dúvida, será que eu vim, Será que eu reencarnei? Será que eu sou um espírito ou não sou um espírito? É preciso, então, que eu estude a primeira parte do Livro dos Espíritos, aonde vai tratar justamente sobre as causas primárias, sobre Deus, sobre o espírito, sobre a matéria, sobre a criação dos seres. Aqui, Allan Kardec estabelece novos paradigmas de entendimento do conhecimento espírita.
Aonde que eu amplio esse conhecimento? Justamente no livro A Gênese, que é, segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, a área científica do Espiritismo. Então, aonde a gente vai aprofundar as questões. Veja que da primeira parte do Livro dos Espíritos, que da questão 1 a 329, é que vai, então, ser constituído a Gênese. Alguns companheiros poderão dizer assim, mas Sidney, em outros capítulos, em outras partes do Livro dos Espíritos, também tem questões da Gênese. Sim, com certeza. Mas quando a gente estuda justamente a criação, a formação, né, as questões primárias, é a Gênese onde vão ter as fundamentações mais precisas em relação a este conteúdo. Embora nós vamos encontrar também em outras partes as correlações com o conteúdo da Gênese. Mas é importante que a gente busque esse conhecimento. Bom, se eu por acaso quero responder o que sinto, que é justamente às vezes a gente sente tristeza, a gente sente uma emoção, a gente sente a presença de alguns espíritos, a gente sente dificuldades emocionais, morais, existenciais, que muitas vezes a gente não entende. Onde eu posso ampliar esse conhecimento para entender aquilo que realmente nós desenvolvemos no estado psíquico nosso, como espírito imortal? É preciso que eu estude a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Aí eu vou entender quais são as situações que interagem em mim, como espírito imortal, na minha estrutura evolutiva. Aí aquilo que eu interferi, as consequências comportamentais, o que é possível, o que não é possível, qual é o resultado no plano espiritual. Aí eu vou entendendo esse mecanismo e vou modificando a maneira de ver para poder construir uma nova relação com Deus. E quando eu aprofundo esse conhecimento, eu vou então ter as interferências, as interligações que o Livro dos Médiuns estabelece. Como é que pode haver essa interação, essa descoberta? E temos materiais excelentes nas obras do Chico, do Divaldo, de Raul Teixeira e tantos outros, que mostram um material excelente de desenvolvimento desse aspecto, desse conhecimento. E o que sinto, eu passo a ter uma visão mais adequada. Por que sofro? Muitas vezes a gente quer entender o porquê da dor, do sofrimento. É preciso, então, que a gente, ao estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos entender sobre a ideia de justiça, de amor e caridade. E aí vamos perceber que todas as relações que existem no mundo, que geram consequências morais para a criatura humana, elas vão estar inseridas nesse trimônio de conhecimento. A relação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Por isso que é preciso que a gente avance nesse entendimento para verificar estas leis, elas regem não somente o mundo material, mas o mundo espiritual. As leis morais, elas são divididas em duas partes. As leis físicas, que cabe aos homens de ciências estudá-las, e as leis morais, que cabe ao homem de bem estudá-las. Vejam, tanto as leis físicas quanto as leis morais têm origem divina. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, daí nós podemos entender que para entender a dor, o sofrimento, as consequências morais, emocionais, nós vamos ver. E também vamos entender, nessa terceira parte, que vai estar ampliada no Evangelho segundo o Espiritismo, como devemos fazer para construir este homem novo. Essa perspectiva de uma renovação emocional, moral para a criatura humana. O que resulta nesse comportamento a partir dos estudos feitos no Evangelho para a transformação da própria humanidade, coisas que nós estamos vivendo agora mais de perto e precisamos muito do Evangelho de Jesus para poder adoçar a mente, o coração das pessoas, para evitar o mal, divulgar as coisas negativas, trabalhar mais voltada para o bem. Mas aí vem aquela outra questão. Para onde eu vou? Porque muitas vezes agora a gente está vendo um número de desencarne em massa de espíritos. Esses desencarnes, quando ocorrem, eles têm os porquês de acontecer, porque não estamos à deriva na Terra. Jesus, o nosso mestre maior, que é o governador espiritual do planeta, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era o Cristo. E ele preparou todo esse ambiente do planeta para que nós, espíritos, que pertencemos a esse grupo de almas em processos evolutivos, para que a gente aprendesse. Só que há um mecanismo da dor, do sofrimento, quando a gente escolhe o erro, a dificuldade, o egoísmo. Quando a gente escolhe a prática do amor, da paz, nós somos envolvidos pelas leis de amor, pelo equilíbrio.
Então veja que nós vivemos consequência das nossas próprias atitudes. E aonde é que eu amplio esse conhecimento das consequências desse comportamento? Justamente na quarta parte do Livro dos Espíritos, onde vai tratar das consequências do cumprimento ou não das leis divinas. Quais leis divinas? Que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Veja como é importante estudar o Livro dos Espíritos para poder entender esse mecanismo. Aonde que eu amplio esse entendimento? Lá no livro O Céu e o Inferno. Então, se eu quero entender a doutrina espírita de uma forma correta e entender o intrincado, aonde ela leva um resultado de conhecimento, é através das obras da codificação. Ah, mas hoje tem vários anúncios, conhecimentos, propostas teóricos, tem vários palestrantes, cada um colocando de um jeito. Tudo bem, vamos ouvir, vamos analisar. Agora, faça uma checagem doutrinária, verifique se o conteúdo está de acordo com a doutrina espírita. Analisa. Não aceita de pronto qualquer fala de qualquer um, porque às vezes a pessoa está falando daquilo que ele tem como valor. E esses valores, muitas vezes, podem não ser o correto. Por isso que é importante que a gente analise, verifique. Por quê? Porque esse conteúdo da doutrina espírita ele foi analisado, ele foi verificado, ele foi testado e foi visto as suas conexões pelos espíritos superiores. Então ele não é uma obra de um homem, ele não é o resultado de uma ideia, de um pensamento, de uma ideologia. Ele é o resultado da interferência dos espíritos no processo evolutivo da humanidade. E eles trouxeram para o mundo, através do conhecimento espírita, justamente as leis morais, as leis que regem o mundo, não só que vivemos, mas o universo inteiro. Ao sair daqui, por exemplo, da Terra, se nós formos para um outro mundo evoluído, um outro mundo habitado, com certeza as leis morais serão as mesmas, porque são as leis imutáveis, são as leis divinas. Então, por isso que é importante esse estudo, inicialmente, sobre essa visão geral que nós fizemos aí rapidamente. Bom, então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos ter das leis morais. E as leis morais é a lei natural. Quando a gente fala em lei natural, é aquela lei que ela pode ser verificada em qualquer lugar. Para ser lei natural, tem que ser assim. Por exemplo, as leis humanas, ela é costume de cada povo, de cada país. Nós temos aqui a nossa lei, cada país tem a sua lei. Alguns costumes que aqui no Brasil é proibido, em outros países é permitido. Alguns lá que é proibido, aqui é permitido. Ou seja, é de acordo com o costume dos próprios indivíduos. E aí nós vamos criando leis para isso. Agora, a lei natural é uma lei que é natural em qualquer lugar. Ela não é ao bel prazer de cada um. Por exemplo, a reencarnação. Todos reencarnam. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Não tem problema, vai reencarnar do mesmo jeito. Por quê? Porque o processo reencarnatório é a maneira pelo qual nós, espíritos, ainda precisamos para penetrar, estar no corpo físico através do processo do nascimento. Para quê? Para que a gente se adapte a uma nova estrutura, apague as áreas psíquicas, emocionais, mento-emocionais de outras vidas, ao reencarnar, ao processo de esquecimento. Esse processo é divino para que a gente esqueça e aos poucos vá elaborando depois novas etapas. Por exemplo, todo o conhecimento que nós temos hoje na Terra, seja toda a formação acadêmica, cultural que nós venhamos a ter, ela serve, claro, nós vamos sair daqui com esse conhecimento. Mas vejam, já perceberam que quando a gente vai para o plano espiritual e depois reencarna, a gente volta zeradinho. A gente vai ter que aprender tudo de novo, aprender o A, a fazer o A, o B, vamos lá para a escolinha. Por que isso é importante? Porque é preciso que a gente reveja atitudes e comportamentos. A gente pode, por exemplo, numa determinada existência, devido ao grande saber, a gente ter se perdido em ideologias, em questiúnculas, em pensamentos distantes do trabalho divino, da proposta divina. E numa outra existência eu venho com um obstáculo nessa área para poder valorar mais ainda o conhecimento, o amor. Por isso que nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até quê? Até que encontre um processo de entendimento das leis naturais. Então as leis naturais, elas é a lei de Deus. Não tem outra. É a lei divina. Lá na questão 614, 615,
Allan Kardec ele vai questionar os espíritos sobre a lei de Deus. E os espíritos vão dizer, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então vejam, ela é eterna e imutável como o próprio Deus, ou seja, não muda ao bel prazer de cada um. E ela é o único mecanismo para a gente encontrar a felicidade. Então a gente só é infeliz porque dela nos afastamos. E ao se afastar das leis divinas, a gente deixa de entender um mecanismo divino. A lei natural indica o que deve fazer e o que não se deve fazer. Então veja que o caminho da construção da lei natural, ela tem esse princípio básico. Indica para o indivíduo, para nós seres humanos, o que deve fazer e o que não se deve fazer. Por que que nós temos consequências comportamentais diante de ato que nós fizemos contrário às leis divinas? Lembram que no processo judaico-cristão, o que que nós aprendemos pela educação judaico-cristã? Aprendemos que as leis de Deus estavam onde? Nos 10 mandamentos. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos sobre isso. Mas nós vamos estudar também que há um processo evolutivo do conhecimento que Jesus veio trazer, modificações. E depois ele promete o Consolador para dar continuidade, para desatrelar aqueles conceitos de pagães, aqueles conceitos materialistas que foram arraigados ao longo do tempo nas crenças. As crenças que deveriam ser libertadoras e passaram a ser crenças limitantes por aqueles líderes que estabeleceram regras, atitudes, comportamentos, dogmas, para poder manter os indivíduos conectados. Por isso que a doutrina espírita ela não tem dogma. Ela não tem, até tem o dogma da reencarnação, que é um dogma lógico, que é um dogma racional, é um dogma que você aceita porque tu compreende, não porque alguém disse e você tem que aceitar porque foi dito. Então veja que o conhecimento da doutrina espírita, ele tira você desse patamar comportamental, de medo, de dificuldade, de não se perceber como espírito imortal e te traz para uma outra realidade. Por isso que essa construção, esse novo paradigma, ele precisa ser construído novamente. E à medida que nós estamos hoje, por exemplo, na primeira geração de espíritas, ainda estamos nos primeiros momentos da massa de espíritos ligando à doutrina espírita. Quando tivermos na segunda geração, na terceira geração, quarta gerações, de espíritos que já foram espíritas e voltam a reencarnar, começa a haver a modificação do comportamento desde que essas lições sejam internalizadas. Foi o que aconteceu com o cristianismo. Nós tivemos aí 20 séculos de cristianismo, praticamente, né? Isso introjetou em nós um atavismo psicológico, comportamental. Nos primeiros momentos do cristianismo, nos primeiros anos do cristianismo puro, apresentado por Jesus, a partir de 313, quando Constantino transformou o cristianismo como uma religião oficial do Estado, começou a haver modificações pela estrutura do cristianismo. E isso foi introjetado na nossa maneira de ver, de entendimento, de compreensão, de ação. Fizemos distinção entre um grupo e outro, aquele é herege, aquele é isso, aquele é aquilo, e a gente continua fazendo isso até hoje. Agora, quando eu resgato esse pensamento pela visão espírita, eu começo a me desprender disso aí. Por exemplo, eu começo a ver que ninguém é herege, pelo contrário, todo mundo é espírito imortal que está no mesmo caminho. Vai errar, vai, como a gente erra também, mas é bom que a gente pegue um na mão do outro e saiba que a gente está junto. A gente vai começar a perceber que os irmãos, às vezes, não erram por maldade, erram por equívoco. Seja na política, seja na ação religiosa, seja na sociedade, seja na vida pessoal. E muitas vezes tem uns que são renitentes, dificulta o entendimento, volta de novo, tem experiência, tem o poder na mão, amanhã tira o poder. Ou seja, é um processo evolutivo para todos nós. Não há ninguém que é melhor do que o outro. Todos nós estamos dentro do mesmo patamar. Por quê? Porque nós estamos num mundo de igual processo evolutivo para as almas que aqui se encontram. Elas todas morejam no mesmo estrutura emocional e moral. Então a lei natural, ela vão ter essas características. E ela garante a felicidade. Então, a garantia da nossa felicidade é o entendimento da lei moral e a sua prática, e a sua ação comportamental. Então, por isso que a lei moral, as leis morais vão ter esta, vamos dizer assim, proposta divina.
O homem se torna infeliz quando dela se afasta. Então a infelicidade existe para nós, a dor, o sofrimento, porque a gente se afasta das leis naturais. A lei natural ou divina. Característica das leis naturais, né? Da lei natural ou divina, que é a mesma coisa. Eterna. Ou seja, ela existe desde que Deus existe. Não dá se conceber um início para Deus, né, nem um fim. Então ela é eterna. E ela abrange todo o universo, né? Imutável. Ela não fica mudando ao bel prazer de cada um. Ah, esse grupo acredita, vamos mudar para eles. Não, outro, não. O que pode acontecer é ela ser entendida pelo o grau evolutivo daquelas almas. Por exemplo, lá na questão 618, não é que a lei natural ela é adaptada a nós. Somos nós que conseguimos captar algumas nuances da lei natural. Não que ela deixe de ser a lei natural, mas a gente consegue captar apenas alguns detalhes de acordo com o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Por isso que é importante que avance no conhecimento e entenda o mecanismo. Ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela foi criada por Deus, ela atende toda a harmonia universal. Para poder ter o equilíbrio universal, ela precisa ser perfeita, porque senão há instabilidade nas suas mudanças. Como as leis humanas, que ao tempo todo estão sendo modificadas ou criando novas leis. Mas as leis de Deus não funcionam assim. Elas existem desde que Deus existe e funcionam em todo o universo. Mantém harmonia no universo material e no universo moral. Então vejo que há uma interligação entre o universo material, naquilo que nós estamos inseridos, aglutinados, ligados a ele. Por exemplo, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o grande hálito divino, mas também no universo moral. Ou seja, aquilo que moralmente eu desenvolvo ou não desenvolvo, interfere nas questões morais, seja no campo social, seja no campo da psicosfera do planeta ou do envolvimento do próprio universo. Por isso que o grau evolutivo de cada planeta tem um correspondente direto com seus habitantes. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos entendendo que só depende de nós nos modificarmos para que o mundo também se modifique. Para que a Terra saia desse patamar do mundo de provas e expiação, de dor e de sofrimento, de dificuldades morais, de desentendimento e desinteligência entre nós, é preciso que a gente avance. Ao entrar nesse mundo de regeneração, nós estamos fazendo um processo de transição para o mundo celeste ou o mundo divino, para o mundo feliz. E ao fazer essa transição, pode levar-se 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos, não importa o tempo. O tempo vai depender das almas, de nós, espírito, em nos ajustarmos perante essas leis divinas e fazer que cada vez mais as leis morais, as leis humanas espelhem as leis materiais, as leis espirituais. Então é preciso que aos poucos as leis materiais, as leis humanas sejam adaptadas, transformadas, reformadas e se aproxime cada vez mais das leis divinas ou natural. Essa é a grande proposta de transformação para nós. Por exemplo, nós já falamos aí que a lei divina, né, a abrangência da lei divina são as leis físicas. As leis físicas que regulam o movimento e as relações da matéria. Haja agora vista aí os cientistas, né, debruçados aí sobre o código genético, né, o RNA da estrutura do vírus, para tentar descobrir, né, a vacina. E isso faz parte justamente do processo de crescimento da humanidade. A inteligência sendo utilizada em benefício da própria humanidade. Vejo que isso é importante que aconteça. Ah, mas vai haver especulação disso, daquilo. Isso aí faz parte do egoísmo do homem. Mas olha só que coisa interessante. Às vezes a gente vê algumas postagens, inclusive pessoas que às vezes têm um conhecimento, eu acredito que devem ter o conhecimento espírita, mas talvez não tenham observado, e publicam assim: ah, e agora tem uma mensagem dos espíritos, que os espíritos fizeram de tudo, mas não conseguem evitar o mal para a humanidade. Aí eu fico pensando assim, eu falei, meu Deus, aonde as pessoas leram isso? Aonde que um espírito vem dizer uma coisa desta? Dizer que o mundo espiritual não conseguiu segurar para mudar a situação do planeta. Aonde que está isso? Por isso que eu acho que é importante estudar a doutrina espírita. Veja bem, se Jesus é o nosso governador espiritual,
há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. A gente ainda era princípio espiritual. Há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele recebeu a grande nebulosa, que é o nosso planeta, em suas mãos. Augusta, como está lá descrito no A Caminho da Luz de Emmanuel. E ele então preparou, junto com a Preide de Espírito, toda a ambiência material para que a gente, há cerca de quase 30 mil anos atrás, viéssemos ocupar na fase humana a estrutura do planeta. E não vai ser de uma hora para outra que agora esses espíritos perderam a sua capacidade de interferência, de ajuda à humanidade. Não é porque agora a gente está numa situação crítica que vamos dizer agora, Jesus não consegue mudar. Não, consegue. A única diferença é que a maneira como nós vemos não é a mesma maneira como os espíritos superiores veem. Eles veem de uma forma do futuro. Eles veem o resultado maior. Por exemplo, a morte existe? Claro que existe. Mas para a morte existe para o corpo físico. O espírito continua vivo. Eu me recordo que certa feita, quando foi o Stephen Hawking, né? Esse nosso cientista aí, que foi um dos homens mais inteligentes depois de Einstein na nossa humanidade, e estava com aquela doença e ficou todo, né, numa cadeira de roda, ele escreveu um livro, né? Universo na Casca de Nozes, e ele diz que aquele livro era para leigo, que a gente quando lê não entende nada, né, sobre aquilo. O Stephen Hawking, então, quando ele deixou o plano físico, desencarnou, foi muito interessante porque algumas pessoas postaram nas redes aquela imagem dele na cadeira de roda físico, mas como se o espírito saísse do corpo físico. O que isso representa para nós? Que é importante que entenda. Aquela dificuldade física não impediu que o espírito ali reencarnado ele fosse obstaculizado pela matéria. Ele conseguiu ultrapassar as dificuldades da matéria. Mas, ao mesmo tempo, mostra o seguinte, ele teve a limitação física, mas depois, quando sai do corpo físico, ele sai perfeito. Por isso que a gente tem no câncer no corpo físico, não significa que meu perispírito tem câncer. Porque o perispírito não tem câncer, não tem Alzheimer. Quem tem essa estrutura desorganizada é o corpo físico. Então, a morte, quando a gente retorna ao plano espiritual, o que vai nos valer do outro lado é o bem que nós tenhamos feito. É a situação moral que nós tenhamos feito para poder penetrar no conhecimento das leis divinas e agir de acordo com essas leis e aí entender o mecanismo divino. Agora, se eu saio do corpo físico com mágoa, com ressentimento, com ódio, com orgulho ferido, com egoísmo, aí eu fico com a mente embotada e não consigo perceber as nuances, as características, a amplitude das leis divinas no mundo espiritual. E aí eu fico mercê de estar numa estrutura regional de vibrações acalentadas pelos meus processos mento-emocionais, que são chamados os umbrais, que lá pela visão católica é chamados os infernos, os purgatórios. Então vejo que ao estudar a doutrina espírita eu entendo. Então como é que vai ser da minha situação no plano espiritual? Depende de mim. Depende do que eu posso fazer com essas leis divinas. Depende da minha ação. Então, veja, para os espíritos, ele olha a alma, o ser imortal. Ele não olha o corpo físico no sentido de um processo de aprendizado. E quando chegamos ao plano espiritual, os valores morais adquiridos vai nos permitir uma amplitude da percepção ou, às vezes, ainda uma necessidade de um reajuste para a nossa caminhada. Por isso que para o plano espiritual, esta situação que ocorre, da gente se voltar para a família, da sociedade, dos indivíduos, da ciência, das mudanças socioeconômicas, das questões materiais, dos valores do corpo físico, dos valores das coisas da matéria, dos valores dos indivíduos, das situações, e agora está exacerbando comportamentos outros na humanidade, isso faz parte para que a gente possa aprender a lidar conosco mesmo. Porque é um resultado da nossa mente, do nosso coração, da nossa maneira de ser, é que resulta na sociedade, seja nos miasmas psíquicos, seja nos bacilos, seja nas doenças, seja nos desequilíbrios pessoais, seja nos desequilíbrios socioeconômicos, seja nos desequilíbrios que acontecem em nosso planeta. Então vejo que está intimamente ligado aos habitantes do planeta. Mudamos?
E nós vamos então passar para um mundo melhor. Aí é onde não haverá dor, não haverá sofrimento. Disse eu, um pouco atrás, que no mundo superiores, por exemplo, os espíritos adivinham o pensamento do outro. Sabe por que lá adivinham o pensamento do outro? E aqui, no nosso mundo, a gente não consegue fazer? Porque lá ninguém pensa mal de ninguém. Ninguém tem mágoa de ninguém, ninguém tem ressentimento, ódio, rancor, inveja. Agora aqui a gente está cheio disso. E quando a gente estiver nutrindo isso, é bom que a gente não adivinhe o pensamento do outro, não. Porque senão a gente vai começar a captar coisa aí e depois vai dar um trabalho para a gente se harmonizar. Já sabendo historinha que o outro comentou depois, a gente já fica magoado, ressentido, né? Ai, porque ele me excluiu, porque ele não me botou no grupo, porque isso, porque aquilo. Pronto, a gente já fica magoado. Imagine se a gente adivinha um pensamento do outro. Então, por isso que muitas das vezes nós estamos no estágio correto, na altura correta, no sofrimento exato, nas posturas ideal para a nossa evolução. O que nós devemos fazer é aprender com a lição. Então, as leis físicas, né, que são as leis divinas, regulam o movimento e as relações da matéria. É do domínio da ciência. A ciência, então, é divina. Por que a ciência está apartada das leis divinas? Por isso que lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a necessidade de entender que o Espiritismo é o elemento que vai fazer a ligação entre a ciência e a religião. Entre a ciência e as leis morais. Por isso que é importante esse entendimento. Então, a abrangência da lei divina são as leis físicas, que é o domínio da ciência. As leis morais, ela vai tratar das relações do homem consigo, com Deus e com seus semelhantes. E ela está, então, atrelada ao quê? Ao domínio do homem de bem. Ao domínio daquele que segue um conceito de atitude moral, de um estudo, de uma busca dessa evolução. E veja que esse é o entendimento, então, que nós podemos aí trazer sobre as leis divinas. Então, vejamos. Conhecimento da lei divina. É possível conhecer a lei divina? Todos podem conhecê-la. Todos, sem exceção. Agora, só que tem um detalhe, né? Nem todos compreendem. Então, conhecer as leis divinas a gente pode conhecer, mas nem todos compreendem. Por quê? Porque ainda falta alguns elementos, ainda falta observações, ainda falta, por exemplo, a simplicidade de coração, a pureza de coração, como diz lá no capítulo que vai falar sobre bem-aventurados os limpos de coração, porque herdarão a terra. Então veja que precisa disso. A gente ainda tem muitas mazelas, muitas dificuldades, por isso que a gente embola a nossa mente com teorias, com ideologias, com pensamento, com processos de dúvida, com dúvida ali, com dúvida. A gente dificulta a nossa caminhada. Por quê? Porque a gente não simplifica e não entende que o mecanismo divino é um processo evolutivo. Então, o conhecimento da lei divina, nem todos vão compreender ao momento. Mas só que tem um detalhe. Todos compreenderão um dia. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. É aquela teoria, né? Nós somos filhos da luz, devemos somar mais luz à luz que trazemos. Por isso que o processo reencarnatório faz parte dessa nossa caminhada para a evolução. Onde está escrito a lei de Deus? Está lá na questão 621, né? Na nossa consciência. Ontem, lá no passado, o que nós aprendemos? Que as leis divinas estão lá nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei. Nós aprendemos isso. E viemos, ao longo do tempo, nos alimentando com essa ideia, né, esse atavismo psicológico, emocional, das crenças judaico-cristãs. Agora, chego na doutrina espírita e me deparo, ao estudar as leis divinas, ao estudar o espiritismo, me deparo que a lei divina está na minha consciência. Ou seja, está na minha origem divina, como ser divino que sou, dentro do processo da evolução. Aí eu começo a entender que aquelas questões que vieram ao longo do tempo foram apenas instrumentos de aprendizado. E se eu não faço essa ressignificação de conceitos, de ideias, eu fico então emprestando ao espiritismo aquilo que o espiritismo não tem. Eu fico trazendo para a doutrina espírita práticas, comportamentos, atitudes, que são práticas, atitudes de momentos históricos, emocionais, reencarnacionais que eu tive em outras vidas. Como, por exemplo, se eu reencarnei no meio esotérico, eu quero trazer isso para a doutrina espírita. Se eu reencarnei lá no meio de uma outra doutrina qualquer, eu quero trazer para o espiritismo, porque isso está no meu psiquismo. Fazer essa ressignificação comportamental, entender isso, que é o ponto principal.
Enquanto nós, espíritas, não entender esse mecanismo, nós talvez vamos emprestar à doutrina espírita aquilo que não lhe pertence. Não é que o espiritismo não aceite nenhuma prática, não é isso. Porque as práticas, elas existem de todas as formas, e os indivíduos estão livres para isso. Agora, é preciso que qual o objeto de estudo da doutrina espírita? É o corpo? É o perispírito? Ou é o espírito imortal? E como é que o espírito imortal deve ser orientado? Deve ser alimentado? Para que ele viva o quê? As questões emocionais da matéria ou que ele viva as leis divinas? Então, por isso que é importante que a gente estude. Ao fazer isso, nós vamos verificar que a doutrina espírita não necessita de subterfúgios, de mecanismos diversos para atender a sua proposta divina de transformação da humanidade, do homem, da evangelização do homem. Por isso que o processo é um processo divino. Então, como lá está na nossa consciência, a proposta da doutrina espírita é despertar na consciência de todos nós, através do conhecimento, através da vivência, da prática, realmente esse entendimento. Para quê? Para que a gente possa entender a respeito das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Porque através do nosso desenvolvimento intelecto-moral, nós temos a capacidade da nossa inteligência, nós somos capazes, então, de elaborar pensamento. E o pensamento passa a ser, de uma certa forma, concretizado através da vontade. E à medida que eu vou ampliando a minha capacidade intelectiva, que são atributos da alma, eu vou tendo a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. E ao fazer esse processo de distinguir entre o bem e o mal, eu estou desenvolvendo o meu livre-arbítrio. Por isso que hoje nós precisamos cada vez mais ampliar nossa capacidade de escolha através de uma questão lógica comportamental diante da vida. Então, o bem e o mal é uma escolha divina, é uma escolha comportamental do ser. Escolher fazer o bem, proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Então, quando eu vou pelo caminho das dificuldades morais, eu estou infringindo a lei de Deus, consequências, reencarnações, sofrimento, dúvida, dificuldades. Quando eu sigo o caminho do bem, eu amplio, eu percebo, eu entendo e eu construo, ajudo a construir, eu passo a ser co-criador com o Cristo, herdeiro de Deus. E aí, nós temos meio de distinguir entre o bem e o mal. Crer em Deus, por exemplo, é um dos mecanismos. Querer saber, aprender, buscar, como diz Leon Denis lá no livro Depois da Morte, querer saber. É preciso, então, todo saber, que é um resultado do conhecimento, não? Né? Todo poder e todo conhecimento está no querer, em saber e aprender. Usar a inteligência, que é a figura básica, que é o ponto básico, é desenvolvimento intelectivo, como eu falei, que é atributo do espírito, questão 23, que é o princípio inteligente do universo, para esse resultado. Analisar o que gostaria que lhe fizesse. Está lá na proposta de Jesus. Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim mesmo. Então, a atualidade hoje das leis divinas é a gente buscar entender o que ela pode ser aplicada hoje, no momento atual, na nossa vida. Na vida em que nós estamos interagindo, seja nossos irmãos, seja a sociedade, seja o ambiente da casa espírita, seja de qualquer forma. A divisão das leis divinas abrange todas as circunstâncias da vida, todas. Ah, Sidney, mas esse detalhe, vamos lá pegar a lei divina e vamos verificar. Vamos agora passar rapidamente, só para a gente poder entender. As leis divinas, né, lei divina ou natural, está lá a partir da questão 614 do Livro dos Espíritos. Então nós temos lá a divisão da lei natural, que nós já falamos um pouquinho. E aí nós temos aí a lei de adoração. Então, eu quero entender sobre adoração, sobre isso que você falou, sobre o atavismo religioso, da judaico-cristã, que a gente está trazendo ao longo do tempo. Aí você vai lá na primeira parte, no primeiro capítulo, né? Nesse capítulo que vai falar sobre a lei de adoração. Aí eu vou entender lá, a verdadeira adoração é a adoração do coração. Não é adoração de imagem, de ídolos, de indivíduos, de atitudes externas. É a Deus. Esta adoração maior da criatura, o ato de se levar a criatura ao Criador. A lei do trabalho mostrando que toda ocupação útil é trabalho, não somente aquilo que está atrelado às questões do ganho material, porque tudo isso, e é bom que a gente saiba, tudo isso, materialmente falando, inclusive o corpo físico, quando a gente desencarna, fica.
Fica a conta bancária, o carro, o celular, tudo fica porque pertence à terra. Vejam, tudo isso foi tirado da terra. O corpo físico, os elementos, toda a tecnologia é tirado da terra. Quando a gente deixa o corpo físico, fica tudo para trás. E a gente chega no plano espiritual como? Do jeito que nós somos, os valores morais que nós desenvolvemos. Ah, mas eu tinha uns bens na terra. Não adianta para nada. Ah, mas eu acumulei no banco. Acabou, não é mais teu. Ah, mas eu fui rei, eu fui rainha. Tem lá no capítulo, né, do Evangelho falando. Vai imaginar entrar como rei no reino dos céus, chega lá vai perceber que não é essa postura no reino dos céus. Vejam, então, o trabalho é toda ocupação útil, né? A lei de reprodução, mostrando que há uma necessidade da reprodução humana. E agora, por exemplo, há um processo natural que vai acontecer para a perpetuação da espécie, porque é necessário que isso aconteça. Há o desencarne e há os reencarnes que começam a acontecer. Os obstáculos à reprodução que muitas vezes nós nos permitimos, como o aborto, como a eutanásia, como uma série de situações. A lei de conservação, que mostra a necessidade da gente preservar a vida, não só a vida, né, que estabelece, mas a vida do planeta. Olha o que aconteceu agora com essa nossa parada de interação social. Olha como mudou o ar, olha como mudou os animais, olha como é que eles estão caminhando até pelos lugares onde só os homens caminhavam. Vejam como a coisa acontece. Isso faz parte de um aprendizado para que a gente se torne um pouco mais naturais, né? Só o parar, né, dos aviões correrem aí os espaços e despejarem as gasolinas queimadas na atmosfera, já limpou bastante o nosso ar. A camada de ozônio já retornou ao equilíbrio. Vejo que tudo isso faz parte ainda da gente entender pela lei de conservação. A lei de destruição, que faz parte do processo, a gente sabe que a destruição existe, a destruição abusiva, que é feita pelo homem, e a destruição necessária, que é provocada de tempo em tempo para fazer a humanidade progredir, como os maremotos, terremotos, os tsunamis, as pandemias, que fazem parte do progresso. Aí eu começo a entender por que da dor, da doença, por que das dificuldades. Como a gente não vai morrer nunca, apenas vamos sair dessa roupagem e adquirir outra, nós começamos a perceber e ter um valor diferente diante da vida. E passamos a ser mais otimistas para poder falar isso para as pessoas. A lei de sociedade, mostrando que nós temos leis especiais porque nós desprezamos as leis de Deus. Os espíritos perguntam, poderiam os homens seguir-se somente pelas leis divinas? Os espíritos dizem sim. Por que isso não acontece? Porque nós desprezamos as leis divinas. O dia que a gente valorar as leis divinas, a gente não precisará mais das leis materiais, as leis humanas. Porque as leis humanas muitas vezes surgem ou acontecem ou são criadas depois que o mal é feito. E não abrange todas as situações, mas as leis morais existem e abrange todas as situações. A lei de progresso, mostrando que tudo da humanidade progride. A lei de igualdade, mostrando que todos são iguais. Nós tivemos agora umas questões sociais, mostrando aí muitas questões que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais. Todo mundo se levantou, parou para observar. Mas veja, a lei de igualdade, mostrando que todos nós somos iguais. Ao chegar no mundo espiritual, não tem a raça A, a raça Y, se é pobre, se é rico. Não. É um processo natural. A lei de liberdade, mostrando a liberdade não só do homem, da mulher. Os homens hoje têm que mudar os conceitos em relação às mulheres, que têm liberdade. Olha quanta violência doméstica, quanta dificuldade está acontecendo. É preciso que a gente, os espíritos reencarnados na estrutura psíquica masculina, herdando conceitos de um passado, de atitude patriarcal, é preciso mudar, é preciso rever. Ninguém é dono de ninguém. Por isso que é preciso que a gente estude a lei de liberdade, mostrando que todos são iguais perante Deus. E depois, por último, a lei de justiça, amor e caridade, onde faz o resumo, ou pelo menos o início de um processo de resumo. E depois, Allan Kardec, ele publica, então, a da perfeição moral. E para fechar, apenas para lembrar, se nós tivermos dúvida sobre como agir diante dessa situação do mundo, no momento atual que estamos vivendo, pegue esse item, né, da perfeição moral, que é justamente o capítulo 12
da terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí o Allan Kardec perguntando aos espíritos, ele vai dizer: a origem de todo mal é o orgulho, o egoísmo. Aonde origina todo o mal, orgulho e o egoísmo. E a origem de toda virtude é a abnegação, o ato de abnegar-se, fazer em benefício do próximo, fazer o bem. Por isso que a doutrina espírita, amigos, é uma doutrina de livre exame, mas ao mesmo tempo precisa ser analisada, precisa ser estudada, mas nas suas bases, antes que a gente parta para outras análises e dificulte o entendimento da doutrina espírita. Venhamos a trazer outros conhecimentos, trazer novas informações, mas avance primeiro nos pontos básicos. Porque se entender os pontos básicos, se entender as conexões que existem, se aprofundar nas leis naturais, vai entender quase todo o mecanismo que existe, porque ela abrange todas as situações que existem na Terra e no universo afora. Então a doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em toda a época da humanidade. Por isso, então, que quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente passa a ter uma visão mais ampla de tudo isso. As instruções dos espíritos são as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho de Jesus. Se daí resultar essa nossa vontade de estudar o Evangelho de Jesus, hoje corporificado no Evangelho segundo o Espiritismo e ampliado sua percepção, nós estaremos no caminho já da nossa reconstrução emocional, moral, social e, quiçá, talvez, da humanidade. Que Deus nos abençoe e nos favoreça sempre na prática do bem. Muita paz, que todos sejam envolvidos nestas vibrações de amor.